bem-vindos. Farol Explica número 3. No Farol Explica número 2, o Mário Camilo explicou para vocês como é que é importante conhecer um número, uma variável dos gases chamada densidade relativa. Na verdade, a densidade relativa ela mostra o comportamento dos gases, por exemplo, em um espaço confinado. Nesse caso, esse comportamento vai poder te ajudar a dimensionar os controles em relação a esse gás. A densidade vai te mostrar se esse gás tende a se decantar, acumular no fundo, densidades maiores que 1, ou a flutuar, densidades menores que 1. E isso tem tudo a ver com monitoramento, com detecção, e por mais que a tecnologia que você empregue de monitoramento, de medição, seja das mais avançadas, sem esse conhecimento fica muito difícil encontrar o gás que você procura. Pois muito bem, o Farol Explica 3, esse episódio de hoje, que está nesse artigo aqui, que você vai encontrar publicado nas nossas redes, vai falar um pouco mais sobre esse assunto, indo um pouco mais além da importância da densidade relativa nos controles de espaços confinados. Dessa vez, nós vamos falar um pouquinho sobre as táticas de renovação da atmosfera, ventilação e exaustão, ainda explicando da importância de entender, mais uma vez, como é que a densidade ajuda a controlar as táticas, ajuda a prever o comportamento e aí a modular os controles nesses espaços confinados. E ainda mais, como é que durante a execução de espaços confinados, olha só, não é só durante a preparação, como é que durante a execução do espaço confinado, continuar sabendo prever o comportamento vai te ajudar a executar um trabalho desses tão complexos como esse, com total sucesso. Vamos lá? Solta a vinheta aí! Muito bem, voltamos, estamos de vinheta nova. O que eu comecei falando na introdução do Farol Explica 3 é que nós iríamos fazer uma abordagem um pouco diferente hoje, explicando como é que a densidade se relaciona com as táticas de exaustão e ventilação. Vamos pensar que no espaço confinado nós vamos ter uma situação em que o gás se acumula na parte superior, nesse caso, um gás que tem a densidade relativa menor que 1. Nesse caso, como é que é a tática que você deve usar de exaustão ou de ventilação? Muito bem, se a densidade relativa desse gás é menor do que a do ar atmosférico e a tendência desse gás é se acumular no topo do espaço confinado, a tática mais recomendada é de empregar a exaustão no topo, no local mais próximo de acúmulo do gás. Então, onde é que vai estar instalado o equipamento de exaustão desse espaço confinado? Próximo ao local de acúmulo. Então, a primeira parte que você vai procurar garantir é, sabendo que o comportamento do gás indica que ele se acumula no teto daquele espaço confinado, também a exaustão vai estar localizada lá, no teto. Então é aqui, no teto, que você vai encontrar essa exaustão. Muito bem? Ok. Mas aí, algumas coisas são importantes você lembrar. Por exemplo, você não pode colocar essa exaustão para direcionar o seu fluxo de atmosfera contaminada para um local onde haja pessoas, por exemplo. Você precisa aproveitar o fluxo de ar para levar essa atmosfera contaminada para um local que seja adequado. Por exemplo, uma atmosfera inflamável não pode ser direcionada para um local onde haja trabalho quente. Então, é preciso ter um planejamento que vai desde a identificação do local onde esse gás está acumulado, até a direção para onde ele vai ser eliminado, para que todo esse processo seja adequado. Conhecer, portanto, a natureza, o acúmulo, o local de acúmulo, e a maneira correta de fazer a dispersão dessa nuvem
de contaminantes faz parte do nosso trabalho de gerenciamento de riscos. Tudo bem? Vamos inverter agora o raciocínio. O que acontece se nós tivermos, ao contrário, uma densidade relativa maior do que 1? A gente vai pensar num gás que vai se acumular embaixo, né? Na parte inferior, no piso do espaço confinado. Bom, você vai me dizer, não, o que vai acontecer, Miguel, é que eu vou fazer uma ventilação no piso. Bom, tudo bem. Algumas coisas terão que ser consideradas. Por exemplo, uma vez que no piso também geralmente estão as portas de acesso, as bocas de visita, por onde frequentemente se dão os processos, os procedimentos de abandono de espaço confinado, você vai se lembrar também que a instalação dos dispositivos de ventilação e exaustão não pode impedir os procedimentos de abandono. Portanto, o planejamento e a instalação de exaustores, ventiladores, não pode impedir, por exemplo, o abandono desses espaços confinados. Esse é um dos cuidados que você tem que tomar. Evidentemente, são muitos. Por exemplo, eu comentei agora há pouco sobre a ventilação, a renovação de atmosferas inflamáveis, né, atmosferas classificadas. Você tem que tomar cuidado, por exemplo, com a existência de combustíveis e aí o uso de exaustores, de equipamentos apropriados para esse fim. Nós estamos fazendo apenas uma série de considerações básicas. Existe toda uma ciência, existe toda uma série de cuidados que alguém que vai ter que cuidar da atmosfera tem que tomar. Não é? Uma outra coisa que é bastante importante é que a renovação da atmosfera é apenas uma das vantagens que a renovação de ar cuida. Quer dizer, você vai trocar uma atmosfera contaminada por uma atmosfera com oxigênio respirável, é uma das vantagens. Mas não se esqueça que a exaustão ou a ventilação ou a combinação de exaustão com ventilação também garante um alívio no estresse térmico de quem está dentro de um espaço confinado, que é um dos principais perigos que nós combatemos durante um trabalho como esse. Então, a redução da temperatura e da umidade que acontecem por consequência de uma boa exaustão e ou ventilação também é um dos bons efeitos colaterais que uma operação de exaustão e ventilação proporcionam. Então, é mais um dos bons efeitos. Normalmente você fala em IBU, TG, etc. Mas a gente pode falar de maneira mais genérica no estresse térmico. É o resultado do cansaço físico, da dificuldade pelo excesso de temperatura corporal e pela dificuldade em perder temperatura pelo suor. Isso tudo é muito amenizado por uma boa condução do processo de exaustão e ventilação e redução da temperatura e umidade. Tudo bem? Ok. Para finalizar a nossa conversa de hoje, é bom a gente lembrar que não apenas os gases existentes, pré-existentes em espaços confinados têm que ser gerenciados. Também os gases que são produzidos depois da entrada, né? Ou são liberados depois da entrada ou por ocasião das atividades que são realizadas depois da entrada. Por exemplo, existem atividades de limpeza. Isso é muito comum em remoção de sólidos, limpeza de fundos de silo, de tanques, em que a própria remoção daquele material acumulado libera gases. Esses gases também têm que ser avaliados. Aquela fedentina que você percebe lá é resultado da fermentação e aquele cheiro nem é o problema. O problema é o que não tem cheiro. Esse inimigo invisível é o que muitas vezes é a grande ameaça. O CO2, por exemplo, que é um dos grandes inimigos nossos em espaços confinados, não tem cheiro, não tem cor. É ele que é o responsável, em muitos casos, pela remoção do oxigênio respirável que pode levar a quadros graves de asfixia. Portanto, se o CO2 não estava monitorável no momento em que a gente entrou, ele pode aparecer quando você remove o fundo de um silo.
Então, o processo de monitoramento tem que ser contínuo e para isso quem faz o gerenciamento de risco pode ser um técnico em segurança, pode ser um engenheiro de segurança, pode ser um líder de área, pode ser um supervisor de área, pode ser um engenheiro de produção. Pode ser aquele que responde pelo espaço confinado, um supervisor de entrada, por exemplo. Tem que entender qual é a natureza do trabalho. Porque é ela que vai gerar o risco a ser gerenciado. Portanto, essa é a importância. Isso não está em NR. Se você não entende, ou se você não conseguir avaliar a sequência da atividade a ser executada, você não consegue avaliar quais os controles a serem implementados. Nesse caso, se numa limpeza, por exemplo, em que material orgânico vai ser revolvido para ser depois eliminado, né, mecanicamente daquele local, você precisa entender que espécie de gás está provavelmente sendo produzido, sendo gerado naquele movimento, que comportamento ele vai ter, que espécie de ventilação você vai ter que promover para que, quando for necessário, o seu executante não tenha que passar pelo perrengue absoluto de sair correndo quando o sensor de multigases começar a alarmar. O que é constrangedor. Um outro caso comum, um trabalho de solda, por exemplo. Né? É lógico que eu vou dizer para você, um trabalho de solda em espaço confinado, isso é relativamente comum. Né? Não acontece toda hora, todo dia, mas acontece. Né? Em grandes paradas. Né? Nós vamos falar aqui, o Farol entrevista que vocês vão conhecer, a gente vai receber o Hélio Danese, nosso grande amigo, colega da área de confiabilidade. Nós vamos falar sobre isso. Né? Trabalhos que são complexos também em manutenção e em segurança. Trabalhos com solda, por exemplo, solda elétrica, oxicetilênica, por exemplo, que entram com contaminantes ou provocam a existência de contaminantes dentro de espaços confinados. Né? Esses gases não estavam lá dentro, mas eles passam a provocar uma atmosfera perigosa lá dentro. O pessoal chama de PVS. Né? Como é que nós vamos tratar isso? Não vamos tratar isso sabendo prever o comportamento dos fumos de solda, né? Como nós chamamos tecnicamente na área, a partir do momento em que são geradas. É claro que eu gostaria de ter, e às vezes eu tenho, né, esse tipo de recurso, uma aspiração no ponto de geração desses fumos de solda. Um aspirador, né, em que um bico, né, aspirador leva a maior parte desses fumos de solda para um local para isso fora do espaço confinado. Mas às vezes eu não tenho. Como a fumaça de solda, os fumos de solda tem uma temperatura alta e isso causa uma densidade relativa menor do que a atmosférica, isso tende a subir. Se eu tiver alguém trabalhando lá em cima, eu vou causar um problema sério para alguém trabalhando lá em cima. Eu preciso saber prever essa situação e provocar um outro controle que seja capaz de deter a situação numa outra altura, num outro nível, por exemplo, e evitar um outro problema. Nada disso aparece em NR. Nada disso aparece nos manuais convencionais, que se você não tiver a vivência ou a curiosidade de entender e investigar o passo a passo de um trabalho, conhecer o processo, né? Participar da aprovação de uma permissão de trabalho, de um APET, por exemplo, né? São condições absolutamente necessárias para a sua aprovação responsável e para o sucesso do trabalho de segurança, de gestão de riscos, não só desse, mas de outro trabalho. Tudo bem, pessoal? É isso. Muito obrigado. Visitem o nosso site, nossos canais no Instagram, no LinkedIn. Visitem o nosso canal no YouTube. Nós temos um canal lá no Grupo Farol. Deem sua sugestão, curtam esses vídeos se gostarem, se não gostarem, comentem. Estamos abertos, sempre estivemos abertos, estaremos sempre às sugestões. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.